Qual ou quais as melhores técnicas de estudo para a primeira fase da OAB? Eu sou professor da graduação em Direito, ensino Direito Constitucional e Direito Administrativo, e eu observo que muitos alunos têm dificuldade quando eles precisam estudar para a OAB. A dificuldade se dá por vários motivos. Porque a OAB acontece no final do curso, então o aluno, além de fazer a OAB, tem que fazer o TCC e tem que terminar as disciplinas. Existe uma dificuldade porque há um grande volume de conteúdo, né? A OAB trata sobre vários temas jurídicos simultaneamente, e isso realmente é algo que dá trabalho. E além disso, a OAB ela é dividida em duas fases, na qual a primeira fase você tem um volume muito grande de questão, e na segunda fase você tem ali um outro estilo de prova que tenta observar como que você seria se você fosse um advogado elaborando uma petição. Então vamos lá. Primeiro deixa eu contar rapidinho como é que foi a minha experiência com a OAB. Eu consegui passar de primeira quando eu estava lá no último ano da faculdade. E nesse último ano, além de fazer a monografia, além de fazer as disciplinas que restavam, além de passar na OAB, eu ainda fiz a seleção de mestrado em Direito. Então foi um ano muito atribulado, eu tinha muita coisa para fazer e muita coisa para estudar. Então eu tive que desenvolver uma técnica que fosse eficiente e que ao mesmo tempo me desse a possibilidade de identificar se eu estava indo no caminho certo ou não. O que eu vou comentar aqui com você é basicamente aquilo que eu apliquei para mim, e depois aquilo que eu apliquei para mim eu repassei para os meus alunos, e muitos desses meus alunos também se deram bem na OAB. Lembrando que eu vou falar aqui da primeira fase, tá? Se você quiser que eu faça um vídeo sobre a segunda fase, bota aí nos comentários que eu posso sim falar como estudar para a segunda fase. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que o motivo de muitos alunos sentirem dificuldade para passar na OAB está no fato de que ele precisa estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Geralmente eles ficam perdidos porque é um volume muito grande de conteúdo, porque não possuem uma técnica de estudo que seja consistente e ninguém ensinou isso para eles, então você não é culpado por você não saber alguma técnica de estudo, e principalmente porque os alunos não conseguem organizar bem o seu tempo nesse final de curso, até porque muitos de vocês já estão trabalhando, seja em estágio, seja em escritório, e isso é algo que traz mais dificuldades quando se trata de se preparar para a OAB. A primeira coisa que eu quero comentar com você é que você precisa ser estratégico na hora que você for estudar para a primeira fase. O que é que eu chamo de ser estratégico? Olha, são 17 matérias que caem na OAB. É filosofia, é processo civil, é penal, é direito constitucional, é direito administrativo, é direito do trabalho, processo do trabalho. É muita coisa que cai na primeira fase da OAB. São 80 questões e nessas 80 questões cai praticamente tudo que você viu durante a faculdade. E aí, o primeiro erro que eu vejo muitos alunos fazer é que eles simplesmente querem estudar tudo. E se você tiver sido um aluno bom ao longo de toda a faculdade de Direito, mesmo você vai ter dificuldade de fazer isso, porque é muita matéria. É simplesmente muita matéria. Não dá para você conseguir abarcar todas as disciplinas que você demorou 5 anos para cumprir. Então, a primeira coisa que você tem que tirar aí da sua cabeça é essa ideia de querer estudar tudo, porque não vai dar certo. O que eu chamo de querer estudar tudo? Querer estudar tudo é tentar ler o código ou tentar ler manuais de cabo a rabo. Não vai dar tempo, não adianta nem tentar. Mas existe uma técnica que é mais eficiente para que você consiga estudar de forma mais correta, mais dirigida. E nesse caso aqui, o que eu sugiro? Eu sugiro que você faça um recorte das disciplinas que mais caem na OAB. Aquelas que têm o maior peso, ou seja, aquelas que têm a maior quantidade de questões. Que no caso são as disciplinas de ética, constitucional, administrativo, civil, penal, processo penal e trabalho. Se nós somarmos todas as questões que caem dessas matérias, nós temos aí mais ou menos 45 questões. Para passar na OAB, você precisa de 40 questões. Então, se você se focar nessas disciplinas aqui, você já vai ter grandes chances de passar. Mas e aí, como é que você vai estudar para essas disciplinas? Você vai pegar um livro e vai ler esses livros?
O que você vai fazer? Nesse caso aqui, eu sugiro que você aplique uma técnica de estudo que seja uma técnica eficiente. E nesse caso, a sugestão que eu vou dar aqui é a de você aplicar a técnica do teste. Como assim, Salles? A técnica do teste nada mais é do que você fazer vários testes, você fazer um volume muito grande de questões. Você vai pegar as provas antigas da OAB, você vai fazer um mapeamento, você vai pegar ali as 10 últimas provas, as 20 últimas provas, você vai pegar essas provas e você vai resolver essas provas. Você vai resolver essas provas espaçadamente. Imagina que faltam 2 meses para a primeira fase. Então, toda semana, dentro desses 2 meses, uma vez por semana, você vai pegar uma prova e vai resolver e vai ver quantos pontos você faz. Aqui é muito importante que você faça a prova simulando a situação lá do dia. Então, não fica fazendo a prova e fica vendo se você errou ou acertou. Faz a prova de cabo a rabo como se você estivesse fazendo ali sem nenhuma interrupção, sem ninguém lhe perturbar, sem que você tenha que sair. Realmente tenta simular ali a condição da prova e faz a prova toda. Depois você vai no gabarito e vê quais que você acertou e quais que você errou. E busca identificar especialmente dentro daquelas disciplinas que são as principais, quais foram os seus erros. Estuda quais foram os temas que você mais errou e dentro daquelas disciplinas principais e estuda quais foram as questões que você estava em dúvida. Na sequência, durante a semana, o que você vai fazer? Você vai pegar um livro de questão ou usar a internet, a gente tem vários sites que ajudam com isso, e você vai resolver questões daquela matéria que você mais errou na prova do primeiro simulado. Então você vai resolver questão, o foco é resolver questão. Você separa 1 hora mais ou menos, resolve várias questões. Salles, eu tenho que resolver questão mesmo que eu não tenha nenhum conhecimento, mesmo que eu me considere muito ruim naquela disciplina? Sim. Primeiro você resolve as questões e depois você estuda. Porque a ideia é que o seu estudo seja dirigido. Você vai dirigir os seus estudos para as questões que você mais errou. Uma coisa que é muito importante também é você ir anotando quantas questões você acertou na primeira vez que fez o simulado, quantas questões você acertou na segunda vez, e você vai anotando semana a semana para você ver o seu desempenho, para você conseguir identificar se você está melhorando, se você está piorando, se você está na mesma. A OAB, ela meio que acaba repetindo os tipos de questão que ela faz. Então, você vai começar a identificar padrões. A partir do momento que você for fazer isso, você vai começar a identificar padrões. Você vai começar a identificar como que a OAB cobra aqueles temas. E isso vai ajudar muito você a se desenvolver. Então, ao invés de você pegar um manual e ler ele todinho, você vai começar a estudar a partir das questões. E as questões vai ter um momento que elas vão começar a se repetir, você vai começar a acertar. E aí, quando você cobrir as questões das principais disciplinas, eu tenho certeza que você já vai estar muito melhor do que o período em que você começou, do que o período em que você iniciou e fez o primeiro simulado. Eu passei na OAB sem fazer cursinho e o meu segredo, o que eu fiz foi resolver muita prova. Para vocês terem uma ideia, ética, ela vale 8 pontos, né? São 8 questões. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei todas as questões de ética. Na última semana da prova, faltando 1 semana para a prova, eu peguei um caderno de questões de ética e eu resolvi todas as questões de ética. Eu não estudei por nenhum livro de ética, eu só resolvia questões de ética. E as questões que eu errava, eu ia entender por que eu errei. Depois eu voltava, revisava e resolvia de novo. Então chegou um momento que eu já entendia quais eram as questões da prova da OAB, e isso fez com que o meu estudo fosse mais rápido, porque eu estava focado nas questões, e quando eu errava, eu já ia direto nos meus erros. A grande beleza dessa técnica está aí, está no fato de que quando você resolve uma questão e depois descobre que você errou aquela questão, ou que você ficou na dúvida sobre aquela questão, vai ficar muito mais fácil depois para você lembrar dela e você não errar mais ela.
especialmente se você guardar um tempinho para você fazer esse estudo específico em relação aos temas que você mais errou. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se vocês quiserem, eu posso depois fazer um vídeo específico para explicar como organizar um cronograma de estudo para a primeira fase. E também posso comentar como estudar para a segunda fase. Se você tiver interesse em mais temas como esse, deixa aqui nos comentários. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço. Não esqueçam de comentar e de dar um like, porque isso ajuda muito a gente, tá bom? Um forte abraço, valeu e tchau.